Isso é fato. Porto Alegre é a capital com expectativa média de vida de 72 anos. Também é fato que a gente mora na cidade com o maior índice de depressão no país. Bernardo? Bom dia, amor. Bom trabalho. Filho, Mas esse é só o começo de um enredo que fala sobre dor, insegurança, luta e principalmente... Já vou, pai. Priscila Catedon? Agora eu fico pensando, de que adianta o amanhã quando a gente sabe que o caminho é tão triste? Sempre com o amor que eu mais amo amar. Seu idiota. Eu só queria entender, sabe? Como é que alguém diz que uma hora pra sempre, de repente... Eu sei que você pediu pra eu não fazer mais isso, mas... Eu fui atrás delas. De novo. Elas não me viram, eu fiquei observando do outro lado da rua e... Eu podia voltar. Até essa vida, sabe? Eu podia voltar a ser pai, marido, namorado. Você não acha que se continuar pensando nela, ou pensando na vida que vocês poderiam ter vivido, você nunca vai conseguir ir para uma próxima fase? E como é que fica a filha de vocês nisso tudo? Mas eu não sei se eu quero, sabe? Quer dizer, não é como se eu não estivesse vivendo, não é como se eu não estivesse respirando, eu tô aqui, eu tô fazendo alguma coisa por mim, mas eu não sei se eu quero. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que eu mudei. E é difícil, eu sigo falando com ela ainda todos os dias. Como assim? Ai, você vai achar que eu sou maluco. Tenta. Eu criei um grupo no WhatsApp só comigo. E ali eu fico falando com ela. Todo dia. Porque foi com ela que eu falei nos últimos anos da minha vida, sabe? E a gente conversa coisas... A gente conversa coisas banais. Eu converso coisas banais. É bom dia, é boa noite. Às vezes antes de dormir eu coloco o celular do meu lado. Eu fecho os olhos. Eu consigo sentir ela me abraçando. Que merda, né?
para quando for a hora. Te amo. Como está sua mãe? De luto, mas vai superar. Por que você resolveu fazer esses exames? Geralmente vocês perguntam por que a gente não faz exames e não por que a gente decidiu fazer eles. Basicamente, desde que meu pai se foi, minha mãe ficou surtada e controladora. Então, qualquer coisa que eu faça, o que eu comprar, cada passo. Eu achei que era mais fácil eu vir fazer um exame de gravidez aqui do que ela descobrir um na lixeira. Então. Enfim, só me fala logo se eu tô grávida. Priscila, você não está grávida. Graças a Deus. Por que eu tô aqui então? Eu estava olhando novamente teus exames aqui e vi que teve um resultado alterado para a sorologia. Tá? A sorologia de HIV, que é um AST. Sabe do que eu tô falando para ti? Quê? HIV. Você está com HIV? HIV? Isso, é uma infecção sexualmente transmissível. Ainda tem muitos estigmas envolvendo isso, mas hoje em dia existem muitos tratamentos. Pode ir com medicamento de forma correta, ter uma vida completamente normal e saudável. Se você quiser, eu posso te encaminhar para o grupo de apoio aqui da região. Você vai contar pra minha mãe? Olha, Priscila, eu te conheço. Conheço a tua mãe já tem quase 15 anos. Eu acho que a família tem que ser... É fundamental. A família é fundamental nesse momento. Você vai contar pra minha mãe? Não. Já é maior de idade. E essa decisão não cabe a mim. O que eu faço agora? Eu vou encaminhar mais alguns exames para saber como é que tá a tua infecção. E se quiser pode iniciar o tratamento imediatamente. Ou, se você preferir, quando voltar esses exames, a gente pode dar andamento. Eu posso ir no banheiro? Por favor. Eu já volto. Mais 2 funcionários que eles colocassem e a gente ainda precisa emendar os turnos. Mas eles estão sem orçamento. Eles nunca têm orçamento. E essa que é a merda. Porque na hora que eles precisam pedir por algo, aí vem aquele papinho de colaboração, de que nós somos uma engrenagem. Você tá falando daqui ou tá falando da Júlia? Eu acho que eu tô de saco cheio. Como é que ela tá? O cara já era uma assombração quando tava vivo. Agora que morreu, não era isso que eu tinha planejado pro meu futuro. Saudade de ser a sombra daquela casa, ser essa máquina. Todo dia, mesmo dia. Nada muda. E amanhã vai ser igual como hoje, né? Eu sabia que não ia voltar para aquele exato momento. Não da mesma forma. E o que você acha que isso engatilhou em você? Eu acho que eu olhei pra mim mesmo. Acho que eu olhei pra mim mesmo e quando eu vi toda aquela vida pronta, eu sabia que eu ia ser pai, marido e eu ia trabalhar até os 60, 70 pra me aposentar e o mais curioso é, eu sempre quis isso. Essa sempre foi a minha grande realização. Era o que eu queria. Mas quando eu vi tudo aquilo ali de bandeja pra mim, eu não sei. Eu corri, eu tinha pânico de me ver tão feliz. Então eu estraguei tudo. E aí quando eu quis voltar, ela foi rude, desculpa o vocabulário, mas ela foi uma grande vaca. A Ju sempre soube ser uma grande vaca quando queria isso desde o tempo da escola. E acho que ela ficou com medo que se ela me perdoasse, eu ia voltar desses medos, eu ia abandonar de novo e aí ela se afastou. E eu me afastei também, eu aceitei esse afastamento.
Doutor, como é que a gente sabe que o que a gente está fazendo hoje colabora para o nosso amanhã? Como é que eu sei que tá aqui, sentado nessa sala, pagando para alguém me escutar, vai me ajudar de alguma forma? A gente não sabe. Não exatamente. Mas a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que são as nossas escolhas que moldam o nosso futuro. Seja a curto, médio ou longo prazo. Pri, para um pouco. E aí? Era o que você tava pensando? Ué? O que houve então? Acho que eu preciso ir pra casa e ficar um pouco sozinha, Pri. Tá, eu vou chamar um Uber pra você, pode ser? Opa, vocês dois. Acabei que eu não consegui parar para conversar com vocês. A partir de quinta, a gente começa 2 horas antes, todo dia. E eu preciso que vocês fiquem até às 19. Paulo, eu busco meu filho no colégio. Guilherme, isso não é um favor que eu tô pedindo. Vocês estão sendo pagos para isso. Tenho certeza que tu vai dar um jeito, cara. E o valor vai ser pago como extra ou adicional? Porque, sendo honesto, Paulo, eu não tenho como fazer essa carga horária pelo valor da hora. Ô, Joca, se isso for uma decisão tua, é só passar no RH. Olha só, a gente precisa acabar essa obra até o fim do mês. Isso não é nenhuma novidade para vocês. Ô, pai. Ô, filho. Oi, tudo bem? Que idade tem teu filho? 17. E tu, hein? Rápido. É uma longa história. Tá tudo bem com o senhor? Tentando fazer essa empresa funcionar. Ô, Guilherme, nessa idade aí eu já tava pegando o ônibus, indo pra casa sozinho. Tem que deixar o cara virar homem, pô. Lembrem, somos todos uma grande engrenagem. Cada um de nós uma pecinha que faz a roda girar. E se a roda gira, quem é que ganha? Todos nós ganhamos. É. Sei. Até amanhã, Joca. Vai fazer o mesmo de hoje e de ontem. De amanhã também. Você sabe que não tem problema dizer a palavra, né? Palavra. Adotado? Não, mas quem é adotado aqui? Ah, tá. Eu sei que não tem problema, mas é que eu não gosto que o Paulo fique sabendo coisas da minha vida, sabe? Não gosta ou tem medo? Você se lembra da festa fantasia no ensino médio? Eu ainda lembro que você estava vestindo. Você sabe que eu nunca acreditei em amor à primeira vista, né? Aí você apareceu e pum! Que visão! Você era a Leia mais bonita que eu já tinha visto e eu... O mágico mais fajuto do mundo. É, o mágico mais fajuto do mundo. Eu sei. Eu acho que você me viu exatamente como eu ansiava por ser visto. E de contraponto, eu vi para além da menina que todo mundo via. Eu enxerguei a mulher que queria ser médica, que queria ajudar os outros, que queria falar sobre as coisas que eu não entendia. Eu lembro que a gente já tinha feito alguma... Julia! E aí, como é que foi o trabalho hoje? Eu só preciso entender o que eles esperam. Eles vão perder os poucos funcionários bons que eles ainda têm. Eles querem aumentar as horas e colocar como extra. E eles podem fazer isso? É isso ou RH? Mas, Joca, eu já te falei, não precisa desse trabalho. A gente tem as economias e se dá um jeito. Que economia, Júlia? Faz tempo que não tem mais economias. 2 horas a mais e sabe sei lá mais quanto tempo até acabar essa maldita obra. Isso se alguém não se acidentar e processar o Paulo. Tá, e os teus colegas? Ah, eles reclamam, mas ninguém faz nada. Tudo com o rabo preso entre as pernas.
É isso ou eu tô errado? Ai, Joca, tu não tá errado. Esse teu trabalho sempre foi assim, essa empresa sempre foi desse jeito. E eu não sei, as coisas estão todas piorando. Parece que depois da enchente a cidade toda piorou e... sei lá, tá todo mundo parecendo maluco. Desembucha. Eu sei que reprovar no último ano não foi o melhor exemplo de confiança. E eu sei que pode ser perigoso, eu entendi. Mas eu realmente queria tentar aquele concurso. Maurício. Pai, é sério, eu acho que eu posso ter uma chance. Tipo, olha o meu caderno, olha as minhas redações. Maurício, você sabe muito bem que não é a mim que você tem que convencer. Põe o cinto. Mas o ponto é, por que eu preciso convencer alguém, hein? Você sabe que a gente se esforça muito, né? Pra que você tenha boas escolas, tenha acesso a bons lugares. E é por isso que eu entendi. Eu já ouvi esse discurso 1 milhão de vezes. Mas por que eu preciso convencer vocês? Você teve que convencer alguém que você queria trabalhar na empresa? Eu nem queria. Tá. Tuxê. Eu sei que eu não sou um bom exemplo pra você, né? Meio que é. Mas é tipo um exemplo contrário. Um exemplo do que não fazer. É que, honestamente, você não parece feliz. Você gostava de construir coisas antes, eu acho. Que hoje a gente não ganhava tão bem quanto hoje. E eu larguei. Larguei outros trabalhos, enfim. Mas é a vida. A vida nos engole, mas o que mais importa agora é o teu futuro. Mas e quanto ao seu futuro? Então tá, cabeça pensante. Então cuidado. Tudo. Isso. Você sabe que tem um mundo entre uma coisa e outra. Você deveria se inserir de novo, sem rompantes. Sim, Joca, mas é isso que eu tô tentando te dizer, que eu vou voltar a clinicar. Ei! Você não tem mais casa não, hein? Podia ter mandado mensagem, mãe. Eu tava com a Duda. Pegou os exames? Não, ainda não. Eu vou fazer isso. Vocês têm noção que criaram um grupo no Whats? A empresa agora tem um grupo. Isso é como levar trabalho pra casa. Fala. Eu tô cansada, mãe. Eu vou pro meu quarto, depois a gente fala, tá? They find love and their children play. The path is laid, they're on their way. A single look upon your face, and I can see that there's a place for everyone, for everyone, for everyone but me. The darkness breaks, the chains let go, and in their voices there is hope for everyone, for everyone. Tô morrendo de dor de cabeça. Sabe que faz tempo que eu não sei o que encostar em você, né? Eu tô morrendo de dor, o que você quer que eu faça?